Queridos, então, como eu estava dizendo, eu tenho o privilégio de hoje começar, estar ministrando uma série de mensagens que tem como tema, a série de mensagens, o tema é Ministros do Mercado. E você, para entender melhor sobre isso, dá uma olhada, o tema da nossa mensagem de hoje, a primeira mensagem, o tema olha o tema da nossa primeira mensagem de hoje: eu, um ministro? Será que é possível isso, eu ser um ministro? Então nós vamos estar trabalhando muito isso aqui. Você viu o nosso alvo de oração ontem? Libera o nosso alvo de oração de hoje, por favor. Nós oramos hoje por empresários e empreendedores. Cadê nossa imagem aí bonita? Eu acho que eu vou me tornar empresário só para minha logo tá aí, que eu acho tão bonito isso aí, gente, é tão chique, olha. Eu já sou, para quem não sabe, eu sou empresário, gente. A Mota Eventos Limitada. Eu sou o dono dela. Mas ela não está aqui não, né? Está fora da visão, gente, isso aí. Mas, gente, olha aqui para mim. Isto aqui está representando, aqui estão sendo representados os ministros do mercado. Amém? E isto é só o começo. Porque, deixa eu lhe dizer, porque o que está no meu coração é que, eu sei que alguns talvez vão ficar um pouquinho tristes, mas essas logos elas vão precisar diminuir, sabe por quê? É porque vai precisar de mais espaço. Amém? Para muitos outros que vão entrar aqui. Se porventura o nome da sua empresa, logo ainda não está aqui, procure o nosso pessoal da mídia, compartilhe, porque na próxima ceia, na próxima oração, ela já vai estar aqui em nome de Jesus, tá bom? Mas preste atenção nisso. A primeira mensagem desta série é: eu, um ministro? Será que eu posso ser um ministro? Queridos, muitos cristãos têm acreditado em duas falácias ou duas mentiras do inimigo. Ele tem conseguido falar e inculcar essas duas mentiras em muitos cristãos, e eles acabam aceitando isso. Qual é a primeira falácia, a primeira mentira? É que para ser uma pessoa muito usada por Deus, para ajudar alguém espiritualmente, você tem que conhecer muito a Bíblia e ter muitos anos seguindo a Jesus. Isto é um grande engano, é uma mentira do inimigo. Porque ele consegue travar, enganar a pessoa, e a pessoa fica travada anos e anos esperando até que ela amadureça, que ela cresça, que ela conheça muito a Bíblia para começar a ajudar espiritualmente tantas outras pessoas que estão sedentas por Jesus. Então esta é uma estratégia que ele tem conseguido usar. Ouça, você que é alguém que é um novo convertido, é alguém que converteu, por exemplo, você converteu ontem para Jesus. O próprio Jesus, ele fez uma afirmação. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus, ele disse: vós sois a luz do mundo. Amém, queridos? Diga: eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então pare para você pensar na profundidade dessa declaração de Jesus. Vocês não se tornarão, vocês não serão, vocês são a luz do mundo. Agora a pergunta é: como fazer para a minha luz brilhar? Como fazer para que a luz, ela de fato brilhe? Preste atenção aqui, 3 coisas são necessárias. Primeira coisa, para que a minha luz brilhe, para que a sua luz brilhe, primeira, é ter Jesus no coração. Amém, queridos? É ter Jesus no coração, porque não tem como negociar isso. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não estará em trevas. Ele deixou muito claro: eu sou. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então não existe uma outra forma. Eu tenho, para minha luz brilhar, em primeiro lugar, eu tenho que ter consciência, eu preciso ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida.
Entende? Essa é a primeira forma disso acontecer. Segunda maneira, como? Pega essa sequência comigo. O que é necessário para que a minha luz brilhe? Primeiro, é ter Jesus no meu coração. É fazer dele o Senhor, o Salvador da minha vida. É ouvir aquele chamado dele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Segunda, como eu posso fazer para minha luz brilhar? É entender a realidade da eternidade. É entender a realidade da eternidade. Pastor, você está falando do quê? Preste atenção, 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. João, ele escreve assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então a palavra, ela é muito clara. Segunda forma de brilhar é eu entender a realidade da eternidade. A realidade da eternidade para a minha vida, mas a realidade da eternidade para aquelas pessoas a quem eu amo. Aquelas pessoas que eu digo, eu quero que essas pessoas passem a eternidade junto comigo no céu, junto com Jesus. Entende? Então, quando a gente entende a realidade, queridos, da eternidade, nós vamos começar a levar a vida cristã pessoal mais a sério, e nós vamos passar a nos importar mais com o nosso próximo. Entende? Nós vamos começar a nos importar mais com isso, porque a eternidade não é brincadeira. Depois que a gente morre, é só a matéria que está morrendo, que está ali. Mas existe uma eternidade pela frente aí. Um dia eu cheguei lá no centro, aí eu fui estacionar o carro e tinha um jovem lá estacionando. Foi uma coisa instantânea, tá? Eu estava estacionando o carro, ele estava lá na recepção. Quando eu fui dar para ele ele estava anotando a placa, eu fui pegar a requisiçãozinha. Eu olhei para ele, ele falando comigo, olhei para ele e eu disse: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é fulano de tal. Eu olhei para ele e disse: me responde uma coisa, não vai me dizer que tu é crente desviado? Foi direto assim, não teve rodeio, não vai me dizer que tu é um crente desviado. Ele disse: eu sou. Eu disse: fulano, me diz uma coisa aqui, se Jesus chegasse contigo e te perguntasse: quantos anos de vida tu queres que eu te dê aqui nessa terra? O que você responderia para ele? Ele parou, pensou e disse: eu ia pedir para eu viver até os 85 anos de idade. Eu disse: olha aqui para mim, não comprometa a eternidade por causa de 85 anos de idade. Não comprometa a eternidade por causa de 85 anos que você vai viver aqui. Porque tem gente comprometendo a eternidade por causa de uma vida transitória, passageira, é gostosa, é maravilhosa, dá de desfrutar de tudo, mas passa. E a gente precisa se importar, se preocupar com isso. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, vai para os jovens aí. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. É passageiro, vai passar. Vai passar, a eternidade está às portas aí, gente. Amém, queridos? Então, como eu posso fazer minha luz brilhar? Em primeiro lugar, é ter Jesus no coração. Segundo, é entender a realidade da eternidade. Eu preciso ser luz aonde eu estou. Eu preciso brilhar para manifestar o que eu já sou em Cristo Jesus. Terceiro, como eu posso fazer brilhar? É amando as pessoas. É decidir de fato amar as pessoas e amá-las com amor incondicional. Ouça, quem ama as pessoas e a realidade e realmente entende a realidade da eternidade, vencerá toda a timidez de compartilhar o amor de Jesus com os outros. Entende? Se eu amo as pessoas e eu entendo a realidade da eternidade,
Eu não vou permitir que a timidez, que a vergonha me impeça de compartilhar Jesus com as outras pessoas que estão precisando. Queridos, olha, não é a primeira, não é a segunda vez que eu ouço de pessoas falando. Ontem eu não lembro exatamente quem foi, uma pessoa me falou, acho que foi ontem que ela me disse: olha, meu Deus, é tipo assim, falando, rapaz, tem tanto seguidor de Jesus que é agente secreto, que, meu irmão, você tem que ser um James Bond para você descobrir que ele é crente, porque senão você não vai descobrir. E sabe, de pessoa dizendo: meu Deus, eu vivi tanto tempo junto com uma pessoa que era uma seguidora de Jesus, e ela nunca nem me convidou para ir para a igreja, nunca nem me disse que era crente. Você sabe o que está por trás de uma vergonha? É a falta de amor, de amar de fato a pessoa, e querer compartilhar aquilo que eu comecei a experimentar, aquilo que eu comecei a desfrutar. Você lembra o endemoniado de Gadara? Jesus o liberta, quando Jesus vai entrando no barco com os discípulos para voltar para a terra dele. Aí ele diz: Senhor, deixa eu te seguir. Ele disse: não, volta para os teus e conta para eles o que Deus fez contigo. Você sabe para quem Jesus estava falando isso? Para um novinho convertido. O homem tinha acabado de converter. Ele disse: tu já pode começar a falar as primeiras letras. Olha, o negócio está acontecendo comigo, eu não sei explicar direito, mas Jesus me libertou. Jesus, ele fez uma obra na minha vida. Amém, queridos? É possível a gente fazer isso. Aí de repente você pode dizer: pastor Elcio, eu sou tão novinho na fé, e eu nem conheço muito a palavra, a minha luz ainda é tão fraquinha, a minha luz ainda é tão fraquinha, que às vezes eu nem sei se ela está acesa ou está apagada. Pare para você pensar. De repente eu poderia usar um outro exemplo, você não ia entender. Pare para você pensar. Imagine aqui, essa sede aqui. Imagina ela 100% apagada. Todas as luzes do palco, daí todas as luzes apagadas. Imagine 100%, sem nenhum celular ligado. Aí imagine alguém lá atrás acender um palito de fósforo. Todo mundo vai perceber ou não? Sim ou não? Aí alguém diz: mas é só um palito de fósforo. Olha aqui para mim. Nas trevas, um palito de fósforo faz a diferença. Por mais fraca que seja a sua luz, você pode dizer: é tão pequeno, é tão pouquinho. Para Jesus fazer um negócio grande, ele não precisa de muito, gente. 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Basta um pouquinho de luz. Se você diz: a minha luz é fraca, só pegue essa luz e deixa a pessoa certa usar. Pegue essa luz tão pequena e deixa a pessoa certa fazer uso dela. Deixe a pessoa certa fazer uso, que você vai perceber a diferença. Imagine assim num galpão isso acontecendo. Lembre-se o que Jesus disse: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Diga mais uma vez, diga: eu sou a luz do mundo. Amém, queridos? Ouça, mesmo se você estiver começando a seguir Jesus, você pode deixar a sua luz brilhar. A sua luz, ela pode brilhar, mesmo que esteja começando, como o exemplo que eu acabei de usar daquele ex-endemoniado de Gadara. O homem acabou de ser liberto. Jesus diz: vai e conta para eles o que Deus fez contigo. Conta, só fala o que Deus fez contigo, quem tu eras e quem tu és depois de tu teres tido o encontro com Jesus. Vai e fala isso para eles, só isso. Vai, faz só isso, só fala o que aconteceu contigo. Outra afirmação que Jesus fez, Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Ele afirmou: vocês são a luz do mundo, mas eu também estou afirmando que vocês são o sal da terra. Queridos, parem para vocês pensarem. O sal, ele serve para dar sabor aonde não tem. O sal,
ele serve para conservar, para que aquele objeto, aquela carne, aquele peixe, aquele frango não apodreça. Mas também o sal, ele serve para matar bactérias. Olha aqui para mim. Aonde existe podridão, aonde existe destruição, aonde existe falta de conservação, o sal ele pode entrar em cena para fazer a diferença. Assim como nas trevas a luz pode entrar, por mais pequena que seja, fazer uma grande diferença, o sal ele entra em cena e ele faz uma grande diferença. Porque o pecado, a Bíblia diz que as trevas elas cobrem a terra. Mas o Senhor ele fala para aqueles que são sal e luz, mas a sua luz, ela começa a resplandecer, ela começa a brilhar, ela começa a fazer a diferença, e o sal começa a fazer a diferença aonde ele está, aonde ele está. Então até aqui o que eu estou lhe falando daquilo que é a primeira mentira que o inimigo tem usado contra muitos cristãos e eles têm aceito. Qual é a primeira mentira? Eu vou repetir. É que para ser uma pessoa muito usada por Deus, para ajudar alguém espiritualmente, você tem que conhecer muito a Bíblia e ter muitos anos seguindo a Jesus. Diga assim: é uma mentira do inimigo. Amém, queridos? Diga: eu não vou aceitar isso para a minha vida. Qual é a segunda falácia, a segunda mentira do inimigo? Guarde isso aí. Para trabalhar para Jesus do jeito que Deus realmente quer, você tem que ser um pastor ou um missionário financiado pela igreja em tempo integral. Quantas e quantas pessoas talvez você já ouviu isso? Poxa, eu queria ter tempo para trabalhar para Deus, mas eu não sou tempo integral. Eu não tenho um chamado para ser tempo integral. Então isto aí é uma outra mentira do inimigo que ele tem usado. Porque as pessoas têm um entendimento. Qual é o entendimento que tem? Olha, eu só vou ser integral na obra de Deus se eu for financiado. Se eu não for, tipo assim, não cobre de mim uma coisa que eu não posso dar. Eu quero lhe passar aqui uma visão, queridos, de Deus, uma visão bíblica a respeito disso, que vai fazer com que essa mentira do inimigo, ela caia por terra no nome de Jesus. Isso é uma grande mentira. Na realidade, guarde isso aqui que eu vou lhe dizer: todos são chamados para a obra do Senhor. Todos são chamados, independente financiado ou não. Queridos, eu conheci um médico, ele já partiu para Jesus. Um médico lá em Monte Alegre, Dr. Paulo. Eu era novo convertido. Quando eu cheguei na igreja, aquele homem já servia a Jesus. Queridos, o consultório dele era o púlpito dele. O consultório dele era o púlpito dele. Não entrava alguém ali que sairia sem que ouvisse algo da boca daquele homem a respeito de Jesus. Porque ele entendeu que ele era alguém de tempo integral na obra de Deus, sem ser financiado. Você entende esse mistério? Então todos nós, guarde isso, todos nós fomos chamados para a obra de Deus. Alguém poderia dizer: sim, mas eu não trabalho tempo integral na obra. O quê? Pense nisso, você deveria trabalhar tempo integral na obra. Se você tiver esse entendimento, você vai sair daqui dizendo: eu sou alguém que é tempo integral na obra de Deus. Você vai sair daqui com esse entendimento: eu sou alguém que é tempo integral na obra de Deus. Você sabe aonde é que está uma vírgula aí? Eu sou alguém que é de tempo integral na obra de Deus, mas não financiado. Entende? Essa é a única diferença. Alguém que não é financiado e alguém que é. Mas todos com esse entendimento podem sair vivendo e caminhando dizendo: eu sou alguém que é tempo integral na obra de Deus. Nós somos cristãos. Pare para você pensar: eu sou só cristão
no domingo? É para minha luz brilhar só no culto entre os irmãos? Não. Porque se brilhar só aqui, meu irmão, eu vou me corromper, eu vou aceitar suborno, eu vou começar a chamar palavrão, eu vou começar a fazer coisa quando eu estiver longe dos olhos dos outros, entende? Então eu não sou isso que eu sou aqui, entende? Eu não sou isso que eu sou só aqui. Eu sou luz aonde eu estiver, eu sou sal aonde eu estiver, da mesma forma você também, amém, queridos? Da mesma forma, aonde nós estivermos, nós, Jesus, a palavra vai ser a mesma. Você é sal, você é luz. Independente, pastor, o senhor não sabe onde eu trabalho, você é sal, você é luz lá. Deus sabe aonde colocar cada pessoa, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Você vai entender melhor isso. Deus sabe aonde coloca cada pessoa. Tem dizendo, Deus me tire daqui. Deus diz, não, você está no lugar certo. Deus me tire daqui, senão eu vou me corromper. Não. A luz não se corrompe pelas trevas. A luz afugenta as trevas. O sal, ele não é prejudicado. Ele influencia aquilo que ele, onde ele é colocado. Amém, queridos? Ele influencia onde ele é colocado, onde ele está. Ele tem essa capacidade. Então pare para você pensar o que Jesus está dizendo. Vocês são. E entenda isso aqui que eu vou lhe dizer. Preste atenção nisso aqui. Duas coisas você não vai poder fazer no céu. Primeira, você não vai poder pecar no céu. Levanta a mão e dá glória, irmão, por favor, aleluia. Isso primeiro você não vai poder fazer no céu, nem eu. Agora guarde isso aqui. Segunda coisa que nós não vamos poder fazer no céu é compartilhar o Salvador Jesus Cristo com os outros, pregar Jesus para os outros, pregar o evangelho da salvação. Então pense isso comigo, pastor, por que eu ainda estou aqui desde que eu converti? Propósito, amém, queridos? Lá eu não vou poder falar de Jesus, mas aqui eu posso, porque tem muita gente que precisa ouvir, que precisa receber, que precisa ser salvo, amém? Então a gente precisa entender que há um propósito que nos envolve, e que isso nasceu no coração de Deus. Ouça, nem todo cristão é ministro do púlpito, mas todo cristão é chamado para ser um ministro de Deus. Na Bíblia, a palavra ministro significa servo. Guarde isso. Na Bíblia, a palavra ministro significa servo. Então, como ministros de Deus, todos nós somos chamados para sermos servos de tempo integral para Deus. Amém, queridos? Você entende isso? Como ministros de Deus, com esse entendimento, existem os ministros do púlpito, mas existem os ministros do mercado. E eu vou já lhe falar algo aqui muito importante. Mas existem aqueles que são bivocacionados. Existem aqueles que eles são ministros do púlpito, mas são ministros do mercado também. É errado isso? Não. Porque tem gente que tem esse chamado e consegue administrar bem as duas coisas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que conseguem ser ministro do púlpito, mas conseguem ser ministro também do mercado. Isso é maravilhoso, alguém bivocacionado, ok? Então caminhe aqui comigo. Qual é o coração de uma nação? Qual é o coração de uma nação? Para você caminhar e entender melhor, lembra a grande comissão? Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus disse, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. Então, o desejo de Deus é que todas as nações sejam de fato alcançadas. Pare para você pensar isso comigo. Por causa da rebeldia e da independência do povo, Gênesis 11, eles se unem, mesmo tendo conhecimento de Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, 1. O que está escrito? Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra.
Depois do dilúvio, Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando você chega em Gênesis 11, está escrito que eles se juntaram em uma terra e eles disseram: vinde, façamos tijolos, façamos argamassa, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, para que o nosso nome se torne célebre e não sejamos espalhados pela face da terra. Olha o propósito de Deus: se multipliquem e encham a terra. Aí eles estão dizendo: não vamos ficar juntos para que nós não sejamos espalhados. A Bíblia diz que o Senhor desceu para ver o que o filho dos homens estavam fazendo, e Deus disse: eis que o povo é um só, todos falam a mesma linguagem, agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer, isto é apenas o começo. Foi daí que surgiu a frase do pastor Eibe: isto é só o começo. Foi daí, viu? Aí Deus pega e confunde as línguas, aí já não se entendem mais. Pare para você pensar, olha aí, confunde as línguas. Aí começa quem fala inglês, vai para lá, quem fala japonês, quem fala português, quem fala italiano, confunde as línguas. Gênesis 12, e aí como é que esse povo vai ser alcançado? Gênesis 12, Deus se apresenta para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações da terra. O Deus que, por causa do egoísmo humano, está separando eles, é o mesmo Deus que se compromete em alcançá-los com a bênção que ele prometeu a Abraão. Então preste atenção quando ele diz: ide e façam discípulos de todas as nações. Aqui está uma expressão do que está no coração de Deus, de alcançar cada povo, cada língua, cada nação. E uma das visões que João teve no céu foi que ele viu uma grande multidão de toda tribo, língua, povo e nação, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora tem uma promessa, Salmos capítulo 2, versículo 8. Você sabe o que o pai fala para o filho? Deus e Jesus, ele diz assim: pede-me e te darei as nações por herança. Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Queridos, o pastor Eibe, ele crê tanto, e eu tenho aprendido a andar nessa fé, na fé desse homem. Ele crê tanto assim que o Brasil é uma dessas nações que a sua maior porcentagem será de homens e mulheres seguindo e servindo a Jesus Cristo. Uma nação que será de fato considerada é uma nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Isso está no coração de Deus. Se é para Ele, quer aplaudir, aplauda forte, porque é para Ele. Amém? Glória a Deus. Então preste atenção, como ver a nação discipulada? Todas as pessoas, sim, mas não é somente as pessoas que é o mais importante. Porém, as pessoas são o mais importantes, porém Deus quer ver a nação sendo transformada. Porque olha aqui para mim, existe um discipulado a nível pessoal, mas pode existir um discipulado a nível de nação, para mudar a cultura, entende? Para mudar costumes, para mudar práticas erradas. Existe algo muito maior que pode ser, querido, muito mais abrangente e alcançar muito mais vidas para a glória de Jesus. Caminhe comigo aqui. Qual é a essência, o coração de uma nação? Existem 3 artérias que fluem a vida de uma nação. Quais são essas 3 artérias? Primeiro, negócios, que fala do sistema financeiro. Segundo, educação, que fala do sistema educacional. E terceiro, governo, que fala do sistema governacional. Agora preste atenção nisso. Essas 3 artérias, elas são chamadas de sistema do mercado. Guarde isso aqui, eu vou repetir. Quais são as 3 artérias? O sistema financeiro, o sistema educacional e o sistema governamental. Essas 3 artérias, elas são chamadas de sistema de mercado.
existem 3 coisas que foram perdidas no jardim do Éden desde o dia em que o homem pecou. Quais foram as 3 coisas que foram perdidas no jardim do Éden desde que o homem pecou? Primeiro, relacionamento com Deus. Foi a primeira coisa, porque a primeira morte que Adão experimentou não foi a física. Quando ele pecou, o físico já ficou comprometido. Deus disse: olha, no dia em que tu comeres, certamente tu morrerás. Eu costumo dizer que antes do pecado, quando você fazia um aniversário, era mais um ano. Depois do pecado, você faz um aniversário, é menos um ano. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Mais um ano, menos um. Sinto muito em lhe dizer, você está aproximando do seu dia, viu? Eu também, entende? Era mais um, não tinha limite, gente, não tinha limite. Vai embora, mais um, mais outro, mais um, vai embora. Pecou, menos um. Vou viver 100, 99, filho. 98, 97, 96, 95, e aí vai. Infelizmente o pecado, ele acabou comprometendo isso. Mas lembre-se, o relacionamento com Deus foi comprometido, porque a primeira morte que ele experimentou foi a morte espiritual. Pela virada do dia, a Bíblia diz que Deus ia lá falar com o homem. E nas minhas viagens, a ideia que eu tenho do jardim do Éden era uma árvore frondosa com um banco lá embaixo. E Deus chega lá e se senta, e o Adão do lado dele, lá os dois. E aí, filho, como é que foi seu dia? Como é que você está? Você está bem? E aí, e os animais, como é que estão? Você entende? Sabe o que? Imagina aquele relacionamento saudável, aquela coisa maravilhosa. E você sabe o que é impressionante? Depois que Adão pecou, a Bíblia diz que ele ouviu o Senhor que andava pelo jardim. Meu Deus do céu. Sabe o que eu imagino? Você andando em cima de folha seca. É isso que eu imagino. Desde se aproximando, pisou e quebrou uma folha, um galinho embaixo do pé. A Bíblia diz que ele ouviu o Senhor que andava pelo jardim. O relacionamento, isso foi comprometido com o pecado. Qual foi a segunda coisa que foi perdida? Primeiro, perdido o relacionamento. Segundo, relacionamento com o seu próximo, o seu semelhante. Isso foi perdido também. Você pode ver que ali no pecado a coisa já começou a desandar. A Eva já consegue convencer o Adão para comer do fruto. Depois que o Adão come, que Deus vai emprestar conta dele, foi a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto e eu comi. O negócio já começou ali, entende? Primeiro é quebrado o relacionamento vertical, aí depois o horizontal. Já começa entre Adão e Eva ali, aí sai do jardim, aí vem Caim e Abel, aí vem a morte deles. Então isso foi perdido. Em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Em segundo lugar, foi perdido, queridos. Em segundo lugar, foi perdido o relacionamento uns com os outros. Terceiro, foi comprometido, perdido o sistema de mercado divino. Tinha trabalho no jardim do Éden? Tinha, mas não se compara com o que é hoje. Deus disse: Adão, você vai cultivar, você vai cuidar do jardim, mas não tem nada a ver. Porque depois do pecado de meu irmão, com o suor do teu rosto vai comer o teu pão agora. Você não soube aproveitar antes, né? Agora vai ser, com o suor do teu rosto vai comer o teu pão. Vai ter espinho, vai ter abrolhos. Você entende? Eu não imagino, não consigo imaginar no jardim do Éden uma laranjeira com espinho. Eu não consigo imaginar uma roseira com rosa cheia de... Eu não consigo. Para mim isso foi gerado, é fruto do pecado isso tudo, entende? Eu não consigo imaginar algo assim diferente. É assim que a minha cabeça caminha em cima disso. Antes, tudo era maravilhoso, o suprimento divino, tinha trabalho, mas era diferente. Depois, espinhos, abrolhos, que fala do sistema de mercado divino que foi perdido isso, queridos, infelizmente. Espinhos, abrolhos, como ele diz, fala desse sistema financeiro que foi amaldiçoado, que foi corrompido. Deus parou de caminhar diariamente com o homem. Isso fala do sistema educacional, porque era o próprio Deus que estava o instruindo, que estava o ensinando. O governo que Deus havia entregue para o homem, infelizmente por causa do pecado, ele entrega para Satanás.
E a prova disso de que ele entregou, que na tentação, lembra na tentação, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Satanás diz para Jesus: olha, tudo isto eu te darei, mostrando os reinos deste mundo, tudo isto eu te darei porque me foi dado, se tu prostrado me adorares. Quem foi que deu para ele? Aquele que havia recebido o governo de Deus. Infelizmente, ele acabou entregando. Mas eu tenho uma boa notícia. Quem gosta de boa notícia aí, gente? Na cruz, Jesus providenciou a tríplice redenção. Vou repetir, na cruz, Jesus providenciou a tríplice redenção. Eu estou falando de quê? Escute, na cruz, o nosso relacionamento com Deus, ele foi restaurado. Amém? O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora era apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Amém? Então, desde o primeiro momento em que alguém toma a decisão e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a porta já está escancarada para ela. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso porque na cruz você alcançou a redenção. O seu relacionamento com Deus foi restaurado. Segundo, o que foi restaurado? O relacionamento de uns para com os outros. Olha aqui para mim, escute, guarde uma coisa. Tem gente que diz assim: pastor, eu não consigo perdoar. Lembre-se, Jesus já restaurou isso lá na cruz. A Bíblia diz que o amor de Deus, Paulo diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É derramado. Então entenda uma coisa, antes de Jesus morrer na cruz, antes de morrer e ressuscitar, como ele ensinou o perdão? Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Olha como foi ensinado o perdão. Senhor, me perdoa somente se eu perdoar quem me ofendeu. Foi assim que o perdão foi ensinado. Depois da morte e ressurreição de Cristo, como é ensinado o perdão? Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Então olha aqui para mim, eu devo perdoar, não é porque é a condição para eu ser perdoado, eu devo perdoar porque eu já fui perdoado, porque o relacionamento com Deus já foi restaurado pela cruz, mas o relacionamento com o meu próximo também já foi restaurado pela cruz, amém? Paulo diz que a inimizade, que era a parede que nos separava, pela morte de Cristo ela foi abolida, ela foi lançada por terra, amém? E terceira coisa que foi restaurada, foi o sistema de mercado. Lembre-se, isso foi restaurado pela cruz de Cristo. Queridos, tem alguns detalhes aqui, eu sei que o nosso tempo ele já está bem quase que extrapolando aqui mesmo, mas preste atenção nisso aqui. Quando eu falo desse sistema de mercado que ele foi restaurado, foi pelo sangue na cabeça de Cristo e na testa também, quando foi usada a coroa de espinho. Entenda isso aqui, coroa de espinho simboliza que o sistema financeiro havia sido restaurado. A coroa de espinho, que os espinhos longos que penetravam o crânio, que penetravam a cabeça, espinhos na cabeça e na testa, simbolizando que o sistema educacional também foi restaurado, e espinhos em forma de coroa na cabeça, simbolizando que o sistema governamental também foi restaurado. Agora entenda isso aqui, hoje, por causa da tríplice redenção, você é um agente de transformação, porque é possível aquilo que aconteceu conosco, nós começarmos a viver, a praticar e a ser aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus. É possível isso acontecer. Escute, Deus escolheu você. Levanta a mão aí para eu profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão aí. Deus escolheu você, que já nasceu de novo, para ser um canal da redenção dele aqui neste mundo.
Deus escolheu você que já nasceu de novo para aplicar o poder da cruz para ver o resgate da humanidade. Deus escolheu para isso. Escute, continue, segura aí mais um pouquinho. Deus quer usar você como um canal para resgatar a humanidade nessas 3 áreas que foram perdidas na queda do homem. Deus quer nos usar para restaurar relacionamento de pessoas com Ele. Pessoas precisam saber, guarde isso, pessoas precisam saber que o escrito de dívida que era contra elas já foi cancelado. Porque tem gente que não se aproxima de Deus, sabe por quê? Porque ainda há aquele medo, aquela culpa, não, eu sou condenado, eu sou culpado. Não, o escrito de dívida, ele foi cancelado. Ele foi cancelado e as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber que, por pior que tenha sido a maldade que alguém causou contra a vida dela, alguém praticou contra a vida dela, na cruz há cura, há perdão. Quando a Bíblia fala a respeito do meu e do seu Jesus, Isaías ele diz assim: homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem de dores e que sabe o que é o sofrimento. É assim que ela fala a respeito do meu e do seu Jesus Cristo. Pessoas, nós podemos ser esse canal para restaurar relacionamentos com Deus, relacionamentos com os outros e também no sistema de mercado. Sim, você vai se envolver para trazer os valores do reino aqui para esse sistema. Que sistema? Imagine os valores do reino entrando no sistema financeiro, entrando no sistema educacional, entrando no sistema governamental. Queridos, olha aqui para mim. Na nossa conferência que a pastora Keila estava sendo usada para ministrar e profetizar algumas coisas aqui muito importantes, porque eu creio, se você não crê, fique quietinho, mas se você crê, reaja. Eu creio que Deus ele está levantando muitas pessoas aqui, muitas pessoas que vão estar muito envolvidas nesse sistema financeiro, muitas pessoas que vão estar envolvidas no sistema educacional e no sistema governamental. Você sabe o que eu tenho dito? Tem pessoas que dizem: pastor, teve gente que já chegou comigo: pastor, eu tenho muita vontade de me envolver na política, o que o senhor acha? Eu digo: olha aqui para mim, seja um crente político, não um político crente. Você entende o que eu estou falando? Seja um crente político, não seja um político crente. Leve os princípios de Deus junto com você. Porque seja no sistema financeiro, educacional ou governamental, se for enraizado em você os princípios de Deus, você não vai se corromper. Aonde Deus te colocar, lá você vai ser luz, lá você vai ser sal. Amém, queridos? Lá vai ser luz e lá vai ser sal para a glória do Senhor. Aí você sabe o que vai acontecer agora? Você sabe como é que o cristão ele vai para o trabalho? Ele não vai só pensando em dinheiro, ele vai como um agente de transformação. Ele entende: para onde você está indo? Eu estou indo transformar vidas. Eu estou indo como um agente de transformação para o meu local de trabalho. Eu sou tempo integral na obra de Deus. Eu não estou envolvido no reino de Deus somente quando eu sou escalado para a atmosfera, ou para o louvor, ou para o kids, ou por um amor e ação. Não, eu sou tempo integral no meu trabalho, eu sou tempo integral na escola, eu sou tempo integral na minha casa, sou tempo integral na igreja. Eu sou alguém que foi chamado para trabalhar na obra do Senhor. Amém, queridos? Diga: eu faço parte de um reino de sacerdotes. Amém, queridos? Nós fazemos parte de um reino de sacerdotes. Eu vou lhe pedir, fique de pé. Deus vai me ajudar que eu consiga, na outra semana, eu vou só pegar esse caminho aqui para dar uma entrada na outra parte, na semana que vem. Mas guarde isso aqui, porque semana que vem
nós vamos estar falando sobre 4 mentiras que o inimigo tem semeado para tentar abafar os ministros do mercado. 4 mentiras que o diabo tem usado para tentar abafar ou sufocar os ministros do mercado. Nós vamos estar falando sobre isso. E eu vou começar, guarde isso aqui, eu vou começar domingo que vem essa ministração usando um exemplo, assim, exemplo que foi, sabe, confirmado mesmo, da nação, de algo que Deus fez nas Filipinas. Algo tremendo assim, que é muito impactante mesmo. Assim, Deus fez através de agentes de transformação. Diga, eu sou um agente de transformação. Amém, queridos? Levante as suas mãos, por favor, levante as suas mãos. Aleluia. Pai, eu quero lhe agradecer por esta primeira ministração desta série de mensagens, Senhor. Eu quero lhe agradecer porque nós somos ministros do Senhor. Nós somos servos e servas escolhidas pelo Senhor para viver tempo integral para Ti. E nós lançamos por terra essa mentira do inimigo de que nós não podemos viver tempo integral, Senhor, para a Tua obra. Nós lançamos por terra, porque o Senhor nos colocou em lugares estratégicos, lugares específicos, para nós sermos luz e sal aonde o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e diga, eu tomo posse. Deus me constituiu como luz do mundo e sal da terra. Diga, eu tomo posse. Eu sou o ministro do Senhor. Diga, Deus me chamou para eu ser de tempo integral na sua obra. Em nome de Jesus. Continue com as mãos levantadas. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te apresentar as nossas mãos, porque Senhor, o Senhor tem falado, Pai amado, que tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Te apresentamos as nossas mãos como instrumento de trabalho, te apresentamos a nossa mente. Senhor, nós tomamos posse de que, Pai, o sistema, Senhor, tomamos posse de que o sistema, Senhor, ele foi restaurado na cruz do Calvário. Senhor, nós tomamos posse em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Tomamos posse, Senhor, que o sistema financeiro, que o sistema educacional, que o sistema governamental, ele foi restaurado através da cruz de Cristo. E nós tomamos posse, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós somos agentes de transformação. Pai, nós somos agentes de restauração. Em nome de Jesus nós declaramos restaurados relacionamentos com Deus, restaurados relacionamentos com o seu próximo e restaurado o sistema de mercado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor.